Nessa edição especial do Destaques TST, você acompanha como foi a solenidade de comemoração dos 70 anos da Justiça do Trabalho, que aconteceu aqui no TST. Nesse bloco tem o lançamento da campanha sobre prevenção de acidentes do trabalho e discursos que marcaram o evento. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o ministro João Oreste Dallazen, assina os atos comemorativos dos 70 anos de instalação da Justiça do Trabalho no Brasil. E o primeiro ato institui o Programa Nacional de Resgate da Memória da Justiça do Trabalho. O segundo ato institui as coordenações científica e organizadora do Congresso Internacional de Direitos Humanos, a realizar-se no segundo semestre do fluente ano, dentre as ações comemorativas do 70º aniversário de instalação da Justiça do Trabalho no Brasil. E neste instante será firmado o protocolo de cooperação técnica entre o Tribunal Superior do Trabalho, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, o Ministério da Saúde, o Ministério do Trabalho e Emprego, o Ministério da Previdência Social e a Advocacia Geral da União. O presente protocolo tem como objetivo implementar programas e ações nacionais voltadas à prevenção de acidentes de trabalho e ao fortalecimento da Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho. São obrigações comuns aos partícipes criar um comitê interinstitucional com representantes indicados pelos signatários, tendo como objetivo propor, planejar e acompanhar os programas e as ações pactuados. Implementar políticas públicas permanentes em defesa do meio ambiente, da segurança e da saúde no trabalho, fortalecendo o diálogo social. Promover estudos e pesquisas sobre causas e consequências dos acidentes de trabalho no Brasil, a fim de auxiliar na prevenção e na redução dos custos sociais, previdenciários, trabalhistas e econômicos decorrentes. Fomentar ações educativas e pedagógicas, a fim de sensibilizar a sociedade civil e as instituições públicas e privadas sobre a necessidade de combate aos riscos no trabalho e de efetividade das normas e das convenções internacionais ratificadas pelo Brasil sobre segurança, saúde dos trabalhadores e meio ambiente de trabalho. Criar e alimentar banco de dados comum com informações necessárias ao alcance do objeto do presente protocolo. Convido para se dirigirem à mesa de assinatura à frente os excelentíssimos ministros de Estado, Carlos Lupe, do Trabalho e Emprego, Garibaldi Alves Filho, da Previdência Social, e o excelentíssimo senhor Luiz Inácio Lucena Adams, advogado-geral da União. Como primeira medida concreta visando ao cumprimento do objeto do protocolo ora assinado, o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro João Oreste Dallazen, assina recomendação conjunta, já subscrita pelo Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, ministro José Antônio de Barros Levenhagen, dirigida a todos os desembargadores e juízes do trabalho, preconizando prioridade à tramitação e ao julgamento das reclamações trabalhistas relativas a acidente de trabalho. Assistiremos agora o primeiro filmete da campanha institucional da Justiça do Trabalho. Justiça do Trabalho, 70 anos de justiça social.
Profundamente comovido, registro e agradeço o recebimento nesta oportunidade de mensagem de Sua Santidade o Papa Bento XVI, do seguinte teor. Vaticano, 2 de maio de 2011. Na ocasião do lançamento do Programa Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho, que tem lugar na comemoração dos 70 anos da instalação da Justiça do Trabalho no Brasil, o Santo Padre deseja os maiores êxitos da referida iniciativa em defesa da dignidade do trabalho humano, uma vez que o primeiro capital a preservar e valorizar é o homem, a pessoa, na sua integridade, pois o homem é o protagonista, o centro e o fim de toda a vida econômico-social, conforme o Concílio Ecumênico Vaticano II. E prossegue. Esta deve permitir, aspas, esperar num desenvolvimento do homem todo e de todos os homens, numa passagem de condições menos humanas a condições mais humanas, conforme a encíclica Caritas in Veritate, nomeadamente no que toca à segurança no trabalho, com votos porque o citado programa contribua eficazmente na difusão dos valores da vida e da dignidade humanas, Sua Santidade, o Papa Bento XVI, saúda quantos se fazem presentes na celebração do próximo dia 3 de maio, sobre todos implorando copiosas bênçãos de Deus Onipotente. Cardeal Tarcísio Bertoni, secretário de Estado de Sua Santidade. Tenho a honra de conceder a palavra agora ao excelentíssimo senhor advogado-geral da União, ministro Luiz Inácio de Lucena Adams. É um grande prazer de estar aqui nesse momento, já que essa justiça ela é parte da minha vida. Eu cresci com ela, eu comecei convivendo com ela. E essa convivência foi uma convivência muito positiva. E eu dou muito tributário, eu sou tributário desse poder, desse ramo tão significativo do Poder Judiciário. E, dito isso, eu acredito que muito justa, muito importante, significativo para o país é hoje a comemoração dos 70 anos. Pelo que se fez na nossa justiça pela nossa justiça trabalhista, pelo que se está fazendo aqui hoje, especialmente com esses atos, com esse conjunto de ações voltado ao dinamismo, voltado a enfrentar questões tão cruciais e importantes à vida humana, e pelo que se fará ainda, já que o tema do trabalho é um tema dos mais modernos que existe e mais importantes. Então, presidente, minha saudação, meu carinho e meu prazer por estar aqui hoje. Tenho o prazer de conceder a palavra ao presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Ofir Cavalcante Filho, que falará em nome dos advogados brasileiros. Sinto-me especialmente emocionado ao me pronunciar nesta data histórica, em que são comemorados os 70 anos da instalação da Justiça do Trabalho em nosso país. É preceito universal, bíblico, que o trabalho enobrece e dignifica o homem. Mas devemos nos lembrar que nem sempre foi assim. A civilização greco-romana, berço da cultura ocidental e pilar do nosso direito, ergueu-se à sombra da escravidão, uma chaga que, entre nós, iria perdurar até 1888, ano de assinatura da Lei Áurea no Brasil. No final do século XVIII, a civilização passou por uma revolução muito profunda, a conhecida Revolução Industrial, marcada pela transição do feudalismo para uma nova maneira de organizar a produção. Surgiu o capitalismo e Adam Smith, ao procurar explicar esse fenômeno, elevou a economia ao status de ciência. A mão de obra assalariada em larga escala transformou o trabalho em suporte para o funcionamento da economia. A acumulação de capital, as tensões nas relações do trabalho e o empobrecimento do assalariado foram um fermento
para a luta de classes, bem definida por Karl Marx, quando mostrou a contradição do sistema capitalista no seu próprio fim e imaginou o Estado operário e a igualdade social. Uma visão que iria perdurar até os anos 90, quando ruiu o Muro de Berlim e, com ele, o sonho da ditadura do proletariado. Hoje, o mundo vive o esplendor e a agonia da economia de mercado. O processo de globalização acirra a competitividade e favorece as economias mais desenvolvidas, que possuem tecnologia de ponta, com seus grandes parques industriais capazes de produzir em larga escala bens de qualidade a um preço relativamente mais barato. É preciso, portanto, impulsionar a educação, as ciências, as pesquisas e lançar as bases de uma tecnologia não copiada dos moldes dos interesses estrangeiros, voltada para gerar trabalho em nosso país. Senhoras e senhores, o apelo à solidariedade é o que nos une nesta data, quando celebramos a justiça do trabalho no Brasil. Esse apelo vem de longe, fala todas as línguas do planeta. Sendo assim, deve o trabalho ser visto como fonte de libertação, fator de cultura, progresso e realização pessoal. Está também atrelado à ideia de paz social e bem-estar coletivo. O trabalho não só dignifica, dá-lhe discernimento, sensatez, liberdade, capacidade de transformar através de um esforço consciente. A justiça trabalhista, após 70 anos, continua sendo uma arma contra eventuais excessos do patronato, um indicador seguro de que os conflitos trabalhistas terão desfecho equilibrado dentro dos ditames legais. Para encerrar, eu não tenho dúvida de dizer que o direito do trabalho e a justiça do trabalho deu à sociedade respostas concretas naquilo que é o seu dever precípio: garantir a aplicação das normas contidas na Constituição, nossa lei maior, sem subterfúgios ou argumentos fora do alcance do bom direito. Que Deus louve a justiça do trabalho em nosso país, que tem conduzido com muita sabedoria as relações entre o capital e o trabalho, mas também sempre conduzindo com muita maestria um bem maior a ser protegido, que é a dignidade do ser humano. Parabéns à Justiça do Trabalho pelos seus 70 anos. Tenho o prazer de conceder a palavra agora ao excelentíssimo senhor Procurador-Geral do Trabalho, Dr. Otávio Brito Lopes. É com grande satisfação que participo, representando o Ministério Público do Trabalho, desta cerimônia, na qual celebramos os 70 anos da instalação da Justiça do Trabalho no Brasil. Certamente, temos muito o que celebrar. Podemos afirmar, sem chances de erros ou ambiguidades, que nestes 70 anos, a Justiça do Trabalho não apenas ocupou os espaços institucionais a ela reservados, como expandiu-se para novos horizontes de atuação. O Ministério Público do Trabalho tem trabalhado neste mesmo compasso, vislumbrando não apenas acompanhar a Justiça do Trabalho, como certamente é o caso da automatização dos processos judiciais, mas visando, acima de tudo, ter no presente o futuro como um alvo prioritário. Por isso, aproveito essa solenidade não apenas para exaltar a Justiça do Trabalho pelo seu passado de consideráveis serviços prestados, mas também para enfatizar que necessitamos, enquanto parceiros que somos, de nos dedicar mais ao futuro institucional que se desenha para os próximos anos. Para além dos desafios e do trabalho árduo que as instituições que lidam com os conflitos trabalhistas têm pela frente, não poderia deixar de parabenizar esta Casa pelos avanços já alcançados e pelo espírito de luta que vem apresentando ao longo desses 70 anos. Tenho a certeza de que continuaremos atuando de modo firme em prol dos mesmos valores, valores esses consagrados pela sociedade brasileira. Parabéns à Justiça do Trabalho. Muito obrigado.
E veja no próximo bloco o discurso do presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Somos a justiça da esperança e dos sonhos. É daqui a pouco, não saia daí.